Antes de Solomon Kane, antes de Sonja, antes de Bram McMore, antes de Conan, havia Kull, o Conquistador. E aí, tudo fantástico com você? Como você bem sabe, a missão aqui do Fantástico Cursos, além de valorizar o Fantástico Nacional, é também de apresentar, de explicar as obras, os autores e autoras importantes da tradição da fantasia, do gótico, do horror, da ficção científica, da weird fiction, para quem pesquisa, para quem leciona e principalmente para quem quer escrever literatura fantástica. Nesse sentido, o vídeo de hoje é para você que quer entender mais dos primórdios da espada e feitiçaria. Para isso, eu vou trazer aqui o personagem do Robert E. Howard. A gente vai falar aqui dos primórdios desse gênero, que é o personagem Kull, que também é chamado de Kull de Atlantis, Kull o Destruidor ou simplesmente Rei Kull. Kull surgiu na edição de agosto de 1929 da revista Weird Tales, com a história The Shadow Kingdom, Reino das Sombras. Ela é considerada por alguns críticos como a primeira história de espada e feitiçaria, ao passo que outros estudiosos e estudiosas consideram como a precursora da espada e feitiçaria o conto Red Shadows, de agosto de 1928, ou seja, um ano antes da estreia do Kull. Essa história, Red Shadows, saiu também na revista Weird Tales com o personagem Solomon Kane, também criação de Robert E. Howard. Em Reino das Sombras, somos apresentados ao Rei Kull, um guerreiro mais maduro e experiente que assumiu o trono da Valúzia, a Terra das Maravilhas, e principal reino do continente de Túria. No conto, vemos Kull lidando com as manobras e artimanhas palacianas e também descobrindo os segredos milenares de Valúzia. Segredos esses ligados a deuses antigos do reino e a criaturas ligadas ao povo serpente, o que traz à mente e estabelece conexão com os deuses antigos das histórias de H.P. Lovecraft. Essa ligação das histórias de Kull com Lovecraft se reforça pela própria época em que as histórias de Kull são ambientadas, a Era Turiana. Se as histórias de Conan se passam em um passado mítico da humanidade, na Era Iboriana, ou seja, entre 14 mil anos a.C. e 10 mil anos a.C., as aventuras de Kull acontecem na Era Turiana, que cobre o período de 100 mil anos a.C. até 20 mil anos a.C. Estamos falando aqui na Era pré-cataclísmica, quando existiam civilizações míticas como Atlântida, chamada de Atlantes nas histórias, e também nações como Mu e Lemúria. O cataclismo que afundou Atlântida, Mu e Lemúria, marca a mudança, dentro do universo de Howard, da Era Turiana para a Era Iboriana. Lembrando aqui que Howard não estabelecia parâmetros exatos dos períodos históricos das histórias de Kull e Conan, porque valorizava essa dimensão, esse aspecto mítico das narrativas. Ainda assim, em conversa com um dos grandes pesquisadores de Robert E. Howard no Brasil, o pesquisador Marco Antônio Colares, do Fórum Conan o Bárbaro, ele acredita que a melhor data para esse cataclismo fictício ter ocorrido em 20 mil anos antes de Cristo, o que é mais condizente em termos de desenvolvimento da Era Iboriana do que o que a Marvel, que depois assumiu as histórias do personagem, situa. A Marvel situa a destruição de Atlântida em termos de 10 mil anos antes de Cristo. Nas histórias de Howard, Atlântida possuía várias regiões e uma delas era chamada de Vale do Tigre. Foi nessa região que o bebê Kull foi abandonado e criado pelos tigres do lugar. O que a gente percebe aqui é a possível influência sobre o Robert E. Howard da influência da criação de Tarzan. Tarzan, que foi criado em 1912 por Edgar Rice Burroughs para a revista Pulp All Story. Como o próprio Kull explica na história Exílio de Atlantis, eu era um símio pelado perambulando pelas matas. Não sabia falar a língua dos homens.
e meus únicos amigos eram os tigres e os lobos. Eu não conhecia o meu povo, nem sei que sangue eu tenho, mas eu sei que muitas coisas que os sacerdotes dizem são mentiras, pois eu corri com os tigres e conheço bestas selvagens melhor que os sacerdotes. Os animais não são nem deuses nem espíritos malignos, são como homens em sua própria maneira, mas sim a lascívia e a ganância do homem. Kul acabou sendo adotado pelos Atlantes e aprendeu a linguagem humana e os costumes dos Atlantes, mas acabou tendo de se exilar por conta de uma ação dele que é abordada em Exílio de Atlantis. Após isso, ele foi capturado por piratas lemurianos e após algum tempo conseguiu escapar. Foi mercenário em Valúzia e com o tempo foi galgando posições até se tornar líder da guarda principal e depois tomar a coroa do rei tirano. Assim, Kul se tornou Rei Kul, que é a situação em que ele está na história Reino das Sombras. O interessante é que a história de Kul começa no conto Exílio de Atlantis, que acabou por ser publicada apenas em 1967, em uma coletânea da editora Lancer Books de título Rei Kul. Falando de título, o próprio título Exilado de Atlantis não foi dado pelo Robert E. Howard, mas sim pelo editor Greenlord. Isso aconteceu também com o conto Riders Beyond the Sunrise, Cavaleiros Além do Sol Nascente, que também foi publicado pela primeira vez, ainda sem título, em King Kul, essa edição da Lancer Books, mas recebeu o título de Lin Carter, por meio do escritor Lin Carter, em outra coletânea da Bantam Books de 1978. Somente 3 histórias de Kul foram publicadas antes da morte prematura de Howard em 1936. São elas The Shadow Kingdom, que é o Reino das Sombras, publicada pela primeira vez na Weird Tales em agosto de 1929, The Mirrors of Tunzuntan, Os Espelhos de Tunzuntan, que apareceu na revista também Weird Tales em setembro de 1929, e Kings of the Night, Reis da Noite, publicada pela primeira vez na revista Pulp Weird Tales em novembro de 1930. Robert E. Howard, na verdade, escreveu outras histórias de Kul, mas a maioria não foi publicada durante o tempo de vida do escritor. Outras foram deixadas inacabadas e algumas são apenas rascunhos sem títulos. Caso que a gente tem que mencionar aqui é o conto By This Axe I Rule, Com Esse Machado Eu Governo, que era para ser uma história de Kul, mas foi rejeitada pelo editor da Weird Tales e, após algumas modificações, acabou se tornando a primeira história de Conan, com o título A Fênix na Espada, de 1932. Apenas em 1967 é que, Com Esse Machado Eu Governo, foi publicada pela primeira vez nessa coletânea que eu comentei, King Kul, da Lancer Books, que foi lançado em 1967. Falando de Conan, e isso nos ajuda a entender por que uma história de Kul se tornou a estreia de Conan, em Exílio de Atlantis já percebemos que Kul e Conan eram bem diferentes. Kul era mais introspectivo e meditativo. Apesar de ser um guerreiro formidável, Kul demonstrava constantes crises existenciais de caráter místico e filosófico. Ele contestava tradições e tecia reflexões sobre o mundo em relação a si mesmo. Essa personalidade do herói também é um forte ponto em O Reino das Sombras. Por conta disso, o editor da Weird Tales pediu a Howard um personagem com mais ação e menos reflexão. O resultado foi Conan. Lembrando aqui que eu não estou dizendo que Conan não reflete sobre a vida e outros aspectos da existência humana. Vou deixar até marcado aí o vídeo do canal Fantástico Cursos sobre Conan e horror cósmico. E como Kul se conecta nas histórias de Conan e de outros personagens? Nas histórias de Bram McMorne, a gente aprende que este rei Picto é um descendente direto de Brule, o matador lanceiro, aliado inseparável de Kul e que aparece em Reino das Sombras. No conto Reis da Noite, Kul é mencionado como uma lenda que governou o Reino Púrpura, como também é chamada a Valúzia.
também tem vídeo aqui sobre o Bran McMorn e sua principal história, Os Vermes da Terra. As histórias de Kull, como eu comentei, foram publicadas pela Marvel nos anos 70 e 80 e ganharam também o cinema em 1997, com o título Kull, o Conquistador, trazendo no papel principal o ator Kevin Sorbo, que era o Hércules da série de TV dos anos 90. Uma curiosidade é que no grande sucesso de 1982, Conan, o Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger, diferentes elementos foram emprestados das histórias de Kull. Por exemplo, o vilão principal, Thulsa-Doom, era um dos inimigos de Kull, bem como também o culto da serpente. A juventude de Conan, como escravo e gladiador, como visto no filme, foi também tomado emprestado da história de origem de Kull. E a boa notícia é que agora o público brasileiro tem acesso aos contos chaves de Kull que eu comentei aqui, que são Exílio de Atlantis e Reino das Sombras. Tudo isso por conta da campanha da editora Script. Campanha essa que conta com a organização do especialista Marco Antônio Colares. A bela edição, em formato diferenciado, acompanha outros títulos da Script que dialogam com o mundo de H.P. Lovecraft. A campanha já garantiu 100% logo nas horas iniciais de sua abertura, o que demonstra o interesse do público leitor brasileiro em ter acesso a essas histórias, em uma edição que finalmente faz justiça ao material do grande Robert E. Howard. Então, confira aí embaixo desse vídeo o link para essa campanha e leve esse herói Atlante para sua casa. Já conheci as histórias de Kull, o Conquistador, e no seu ponto de vista, caso você conheça, quais são os pontos de contato de diferença entre Kull e Conan, essas duas grandes criações do Robert E. Howard? Então deixa aí nos comentários para a gente conversar. Agradeço imensamente a sua presença em mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Até lá!